Então, boa tarde a todas e todos que estão aqui. Estou muito feliz. A gente trabalhou bastante na organização, na divulgação desse evento. Então, esse momento é importante, não apenas pela possibilidade não é uma qualificação, mas uma atualização profissional, mas também para nos reunirmos, nos fortalecermos enquanto profissionais da área da comunicação. Então, esse momento acho que é um fortalecimento do nosso ofício e por isso também acho que é um momento importante, tanto é que vocês observam que não tem só assessores dos municípios aqui, tem profissionais da área de agências, de outros lugares que vieram participar porque realmente encontraram esse espaço como um fórum para a gente estar falando sobre isso. Então, aí a gente observa a importância desse evento aqui. Então, falando isso, quero agradecer aos nossos convidados aqui do painel, né, o Paulo Egídio, que vai falar um pouco. Então, a nossa ideia, deixa eu passar aqui, colocar todos a par o que a gente pretende discutir. Então, a ideia é falar um pouco de ética e valores, falar um pouco de comunicação e estratégias. Eu pensei essa apresentação não só para quem é da comunicação, mas também para os prefeitos que aqui estão. Falar um pouco, então, dos estudos das FAMURS e da CNM. Inicialmente, a ideia até era ter colega da CNM. Para quem não sabe, então, a CNM é o órgão nacional, né, de defesa dos municípios. E aí eu vou passar o gancho aqui para o Paulo Egídio, para ele falar um pouco desse trabalho que ele desenvolve na Zero Hora, de uso dessas informações. Aí vamos falar um pouco, dar um pulo assim, para essa área de mudanças climáticas, falar da comunicação de desastres naturais, que é um trabalho que eu já desenvolvi profissionalmente. E aí eu vou passar a bola para o Marco, que vai falar um pouco sobre o uso desses dados locais na cobertura de clima-tempo. E a gente tem uma surpresa ao final, que a gente está lançando então hoje a rede colaborativa de dados de eventos climáticos dos municípios gaúchos. Então todos vocês vão estar convidados para participar dessa rede de troca de informação. Antes de começar, eu quero dar uma notícia para a Juliana Rubens, eu não sei se ela sabe, né, mas por tudo que tu colocou aqui no painel antes, tu és uma municipalista, viu? Esse é o teu... A gente assim bem pode te definir. E eu estou dizendo isso porque... vou te apresentar aqui a nossa comunicação. Então, eu e a Ellen Renner, que está aqui, que é uma grande jornalista, a jornalista mais longeva da equipe, que desenvolve o trabalho. O Guilherme, então, vocês já viram que ele trabalha então, mais na fotografia, na social media. O Voltaire, que agora ficou sendo consultor da área, né, porque ele está lá em Brasília, mas ele não está distante da gente, nem poderia, por tudo que ele acumulou de know-how aqui da área da comunicação dos municípios. A quem eu quero também agradecer aqui ao Voltaire pelo trabalho que ele desenvolveu aqui e que ele vai, com certeza, continuar desenvolvendo em Brasília, mas com uma olhada aqui do nosso estado, com certeza. E a Justine, que a gente sabe o papel que os eventos têm para uma comunicação 360, do trabalho eficiente da comunicação e de relacionamento. Então, ela é fundamental e a experiência que ela tem também é outra longeva da FAMURS, que faz um trabalho incrível há muito tempo, vocês devem conhecer muito bem. Bem, aqui só eu quis me mostrar um pouco para vocês. Então, eu sou jornalista, me formei aqui no Rio Grande do Sul, na URSS, mas eu também fui para o interior, onde eu desenvolvi inicialmente meu trabalho. Eu sou analista em relações internacionais, geopolítica, e essa parte que eu acho que a Tânia falou bem, que a gente vende as pautas e se encaixa bem no MBA de marketing, né? Ter esse olhar também para essa venda aí das nossas pautas e os produtos da comunicação que as assessorias também estão desenvolvendo nos municípios. Aí então, por que eu falei de municipalismo, Rubens? Eu falei justamente porque a comunicação ela vai se basear, tem desafios e tem valores. Então, quais são as responsabilidades éticas dos assessores de comunicação dos municípios? Então, o desafio que a gente tem dentro da comunicação é o municipalismo. Essa é, na verdade, a gente está representando, a gente convida todos os municípios a fazer esse trabalho de representar
e promover os municípios gaúchos, defendendo essa causa municipalista, que na verdade o que é? É a autonomia dos municípios frente às outras esferas de governo. E aí, quais são os valores? Existem alguns valores, eu pesquisei a nossa página da FAMURS, né? Mas eu destaquei dois, que são os que dão mais a cara da gestão, das últimas gestões, porque o Paulinho, que é o nosso presidente, que eu agradeço muito também, a parceria dele e como ele tem uma visão da importância da comunicação, que é um movimento que a gente vê em outras prefeituras, mas que o Paulinho bem representa isso também, tem essa visão da inovação como um dos valores e o desenvolvimento regional. Eu acho que esse também é um dos pontos mais importantes que vão permear, então esses valores eles vão permear o trabalho da comunicação. A gente está trabalhando na assessoria final com que valores nos baseando. E aí eu destaquei recentemente, a FAMURS fez uma parceria com do Movimento Nacional dos ODS e a gente tem pautado muito a nossa comunicação a partir desses objetivos, né? Trazendo esses valores para dentro da nossa comunicação, e acho que isso é um caminho também para todas as assessorias. Então, eu destaquei alguns aqui, né, a questão da igualdade de gênero. A Tânia também, a nossa secretária de Estado aí de comunicação, foi muito feliz em abordar também essa questão da equidade, quando ela falou dos desafios, né, dos profissionais de jornalismo dentro da assessoria de imprensa. Então, acho que a gente meio que sintonizou nisso, nesse sentido. E tem objetivos específicos das cidades. Então, tornar essas cidades inclusivas, resilientes, em vários aspectos sustentáveis, né? Então acho que isso aqui é um ponto importante que a gente pode deve trabalhar a comunicação dos municípios. Então a ideia é falar um pouquinho da comunicação brevemente, no sentido de colocar também os prefeitos, engajar os prefeitos na nossa causa, né? Então a comunicação na verdade não é algo linear, ele é um fenômeno complexo, né? E esse relacionamento ele está acontecendo entre diversos atores simultaneamente. Então a gente precisa trabalhar esses diversos atores e também ter um cuidado de que toda essa comunicação ela consiga alcançar os objetivos que são do planejamento, aqueles valores que a gente falou antes. Então essa rede vai ter gestores municipais, vai ter servidores públicos, vai ter o público em geral, vai ter os governos do estado e federal, no caso dos municípios, vão ter as leis e a regulação, porque na verdade vai estar fazendo uma advocacy para mudanças legais. Isso é algo que é muito recorrente dentro da comunicação da FAMURS e dos municípios. Então essa luta aí por mudanças na legislação que vão avançar dentro da autonomia dos municípios. Setores produtivos, mídias e ONGs. Então esse fenômeno ele é complexo e ele tem muitas mãos, então não é simplesmente a gente, não é aquela que antigamente as teorias mais antigas de comunicação achavam que era uma linha, né? O emissor, aí vai passar a mensagem, vai chegar lá no receptor que vai entender tudo, pode ter um ruído ou outro, não é assim, né? A gente sabe que não é assim. E aí a gente vai responder um pouco a pergunta do nosso futuro presidente, que ele falou, mas afinal, né, como é que chega vocês decidem pautar um assunto ou outro? A gente quer tanto que as nossas coisas, os municípios, apareçam, né, Luciano, prefeito? Então é a hipótese da Agenda 7 que baseia isso, né? Então a imprensa acaba tendo esse papel de agenda, quer dizer, o que está ali impresso, publicado, é o que é discutido, é o que está sendo o assunto a ser discutido pela sociedade, pela comunidade. Então vai pautar os grandes temas, esse é um papel que a imprensa tem. E aí existe o gatekeeper, estou dando aula aqui de teoria de jornalismo, mas é bem curtinho, que vai fazer justamente esse filtro, né, de dizer o que é e o que não é pauta para a imprensa. E aí a gente se fala muito de a gente ter uma mediacracia, ou seja, é uma democracia, mas na verdade quem vai permear esses grandes debates vai ser o que está na imprensa. Aí eu vou concordar, não sei se o Rafael já foi, estava todo mundo tirando foto com ele, mas ele falou uma coisa que nós já tínhamos até refletido um pouco mais cedo dentro desse debate da fake news. Ou seja, a gente tem uma preocupação cada vez maior
com o crescimento das fake news, né? Mas ao mesmo tempo os veículos de comunicação eles têm tido um papel menor, seja por toda uma questão de eles, alguns fechando, ou há demissões, há uma redução talvez do seu papel, uma certa crise, entre aspas, e isso de certa forma é um paradoxo, né? Porque a gente precisa justamente nesse momento em que as redes sociais, esse papel todo que a gente vê que as fake news, enfim, existem, algo que está aí, a gente não tem muito essa vacina que seria justamente esse papel que pensa em poder fazer essa mediação. E aí, falando brevemente aqui da questão do newsmaking, da noticiabilidade, né? A Juliana falou um pouco desses critérios, se é inédito, se ainda não saiu, né? Se é uma coisa local, se é uma coisa que tem proximidade das pessoas. Então, são vários critérios que dão valor à notícia. E especialmente a questão da audiência também, ou seja, aquilo que realmente está sendo clicado, que está tendo uma audiência, ele vai ser melhor explorado, mais explorado pela mídia. Só fiz assim uma passada bem rápida para a gente tentar compreender então esse fenômeno, né? Então o jornalismo ele vai depender, é um lugar privilegiado que a gente busca para ter essa visibilidade, mas por outro lado eles também vão depender das assessorias de comunicação para ter as notícias de uma fonte credível, né? Que vão subsidiar esse espaço dentro da mídia. Aí, falando um pouco das estratégias que a gente tem, então os municípios têm as assessorias para pautar a mídia com as informações dos municípios. Claro que ainda é o release, foi dito aqui, né? O release não vai perder o seu espaço, né? Mas tem que ter os assessores preparados para fazer essa articulação. Está aqui em Voltaire, um exemplo ótimo desse assessor preparado, que já teve do outro lado, né? Como eu também já tive. E sabe bem como é que funciona, como é que é feita essa articulação das informações. E também tem os canais próprios, os canais próprios também que vão colaborar com essas estratégias para pautar. E aí, eu sou muito de escrever, estava conversando um pouquinho antes com o Paulo Egídio, que também é de escrever muito, né, as informações, né, comunicar. Esse comunicar, na verdade, é o escrever, né? E esse escrever precisa ser uma escrita que a gente consiga passar a importância daquela pauta, daquele assunto, de várias formas, né? E aí a primeira coisa que você vai ter que pensar no público, e aí a gente fica muito instintivo do que é esse público. Depois eu quero ouvir meus colegas aqui para dizer um pouco qual é o público que vocês estão falando, porque a gente meio que pensa nos nossos colegas, a gente sabe que o editor acha que aquilo é importante como notícia, até amigos, né? A gente não tem talvez muitas vezes bem claro que público é esse, tá? Mas de toda maneira essa é uma questão que você tem que se perguntar, né? Vai ter prefeitos, vai ter assessores, com quem que eu vou estar conversando? Vou pegar o microfone ali, Sandra. E aí eu vou trazer uma imagem do curso que eu fiz há pouco tempo, do John O'Neill, que ele faz uma brincadeira e fala, quando tu vai explicar um assunto, vai fazer um release, como é que tu vai escrever? Eu imagino que a pessoa que vai ler, ela está numa ilha deserta, que não tem ninguém, nunca viu aquele assunto, ele está ilhado, e você vai ter que explicar para ele aquele assunto, ele não tem nada, nenhuma bagagem, ele sabe que isso não é verdade. Então é sempre uma coisa um pouco linear, assim, até que ponto eu preciso explicar que aquela pessoa já sabe aquele assunto, até que ponto eu tenho que evoluir para tornar aquilo atrativo. Então é bem uma coisa da gente que escreve, mas que a gente se questiona. E aí, recentemente, esse mesmo jornalista da Bloomberg News, ele faz um curso sobre jornalismo explicativo. Então não seria tanto informar ou investigar, que acho que fica mais do lado mesmo do Paulo Egídio, do Marco Matos, que estão lá no veículo, mas nós como assessores de imprensa, acho que nos cabe ainda mais, acho que é o papel de explicar melhor aquele contexto. Vocês vão estar lá no município, vocês vão poder explicar melhor aquele fenômeno, trazer o contexto que aquilo ocorre, o histórico sobre aquele assunto, né? Fazer uma análise. Então acho que é importante entender muito bem o assunto, suficientemente pesquisar e aprofundar para tu poder explicar ele da melhor maneira e tornar aquele assunto então convidativo ou realmente conseguir fazer uma chamada atrativa a partir desse esforço, enfim, de
produção de conteúdo. Bom, aí, quando a gente fala em dados, né, a gente tem a CNMM tem até mais ampla, né, por ser um órgão nacional. A FAMURS também tem as suas áreas técnicas. E mais ou menos elas seguem uma ideia de prefeitura, né, porque essa parte é áreas de receitas municipais, que eles vão saber os estudos sobre o impacto do ICMS, vai ter na receita do município, no orçamento para o próximo ano, aí vai ter os estudos da área da agricultura, então saúde. Então são todas áreas que podem subsidiar, ou porque já tem esse monitoramento frequente desses assuntos, desses dados, ou também sobre demanda dos municípios, e aí também sobre demanda dos jornalistas. Então a gente convida vocês, nossos jornalistas, também a pensar quando vão fazer uma reportagem, uma matéria, também fazer uso desses dados. E sobre isso até que a gente vai ter a contribuição do Paulo Egídio de fazer esse trabalho. Eu trouxe alguns exemplos, tá, das matérias que a gente produziu, que a gente escreveu, junto com a Ellen, com o Pé, esse trabalho de algumas notícias que foram, né, absorvidas pela imprensa, que se basearam muitas em estudos desenvolvidos pela entidade. Então, a obrigatoriedade da oferta de creche vai impactar nos municípios. Então, são vários assuntos assim, que a gente sempre vê. Nesse caso aqui, tinha essa matéria da creche, por exemplo, a gente fez um Entenda Mais. Tentou fazer aquele parágrafo explicativo que resumia da melhor forma, da forma mais simples, essa questão. Essa matéria fala das aplicações dos municípios. A gente utilizou como recurso para embasar a matéria um gráfico. A gente construiu um gráfico dos municípios, das regiões, de todos os parques tecnológicos que tem no Rio Grande do Sul. Município, nome do parque, o recurso que estava sendo disputado por aquele edital na época. Então foi uma matéria que também trouxe dados e construiu um mapa bem interessante, que a gente pode visualizar como esse movimento aí da tecnologia e da inovação se desenvolveu no Rio Grande do Sul. Também a questão da saúde, tem muito dado de saúde. A área de saúde ela é bem complexa, né, e bem rica em termos de informação. Lá no passado, não sei se alguém aqui fez curso de hack, reportagem assistida por computador. Alguém fez esse curso? Era o início, eu acho que, da internet, mas enfim, então, justamente fazer a gente explorar esses bancos de dados, né, a partir do uso desse banco de dados, a gente poderia construir dados e matérias que vão explorar essas informações. Aqui a gente já vinha pronto, na verdade. Isso era um relatório do Ministério da Saúde, colocando um pouco atualizando a AIDS no Brasil, e a gente foi lá buscar quais eram os dados referentes ao Rio Grande do Sul e quais os municípios que estavam pior, na verdade, aqui, em questão da prevenção da AIDS. Há um tempo aqui. Bueno, então, outros exemplos aqui das mulheres, à frente do poder local. A gente buscou dados junto ao Tribunal Regional Eleitoral. A gente se busca também dados de outras instituições para subsidiar, buscando fornecer informações mais completas e com mais interesse para a imprensa. Vou passar para o aqui. Meu colega, Egídio. É outra apresentação que eu enviei, só do Paulo Egídio. Vamos deixar o silêncio aqui, tomara que querem fazer alguma pergunta a respeito desse trabalho querem dar algum relato de como vocês fazem nos municípios para produzir os conteúdos, qual é a realidade de vocês em relação a esse trabalho mais de escrever mesmo e de uso de dados. Fica aberta aí a palavra, enquanto a gente acha a apresentação do Paulo Egídio.
Escrever não é tão interessante assim. Na verdade, é a base da comunicação. A gente precisa definir exatamente o conteúdo para depois a gente poder fazer o resto das peças. A comunicação 360, que as redes sociais estão aí, ela começa, querendo ou não, com a escrita, né, com a síntese sobre os conteúdos. Bueno. Eu acho que eu vou ficar aqui, porque senão eu acho que eu vou cobrir o teu slide. Ou não? Não sou tão alta. Bem, gente, boa tarde a todos e todas. Uma saudação a todos os prefeitos, prefeitas e vices, sobretudo aí, destacadamente o presidente Paulinho Salerno da FAMURS, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar o prefeito Luciano Orsi, desejando uma ótima gestão. Um abraço aí a todos os colegas jornalistas, assessores de comunicação, também publicitários, galera das relações públicas aí que tanto nos ajuda, e eu digo nos ajuda, jornalistas aí que trabalham nos diferentes veículos de comunicação. Vocês são muito importantes na nossa rotina também. Preparei uma apresentação bastante sucinta, até para a gente poder ter mais tempo de conversar ao final, fazer perguntas, trocar ideias. Acho que essa é a parte mais importante. Bom, eu listei aqui alguns conteúdos que nós produzimos com base em dados dos municípios, ora compilados pela Confederação Nacional, ora pela FAMURS, para demonstrar um pouquinho sobre o que a gente está falando. Essa aqui é sobre quando houve aquela redução no índice do FPM, isso impacta diretamente na receita dos municípios. Então, essa rendeu também uma tabela para a gente. Pode passar. E aqui uma sequência, que a gente chama de suíte. Então a gente acessou primeiro os dados, noticiou que haveria perda, representou isso em números para as pessoas, continuou acompanhando a pauta, até hoje isso é objeto do nosso acompanhamento. Essa é uma outra matéria que a gente fez a respeito das finanças das prefeituras, também com dados da Confederação Nacional, mencionando a situação aí entre as prefeituras gaúchas estão com as finanças em dinheiro que estavam no final do ano. E essa última nós fizemos aí há pouco tempo, falando sobre o problema que são as obras paradas, mais uma vez com dados da CNM, aí, vários estados do país, nós destacamos o recorte aqui do Rio Grande do Sul, para mostrar que 100 obras federais da área da educação estão paradas. Essa teve uma interrupção super importante, nós estamos produzindo inclusive uma reportagem para destrinchar isso agora, foi manchete até às 0 horas do dia seguinte, né? Vejam, ficava bonito. E bem, gente, falando um pouquinho sobre os dados, pode passar isso, por favor. Eu preparei aqui, não é nenhuma receita de bolo, nada pronto, viu? É só alguns aspectos que eu achei importante ressaltar para vocês, do porquê que os dados podem ser relevantes no trabalho do jornalista no dia a dia. Primeiro aspecto é você apresentar um conjunto qualificado de dados. O que eu quero dizer com isso? Que uma ou outra estatística isolada, ela muitas vezes não tem força para se tornar uma notícia ou uma reportagem. Mas quando você fala, por exemplo, vou pegar dados de redução de criminalidade. Olha, aqui nessa cidade, nessa região do estado, a criminalidade caiu 50%. Ok, mas quais crimes estão listados? Há uma série histórica de dados para demonstrar a força disso. Quer dizer, quanto mais qualificada for a base de dados com a qual você trabalha, mais qualificado também vai ser o trabalho do jornalista, que vai poder explorar aquilo com mais profundidade. Quando a gente fala de dados verificáveis, isso é bem importante. Por quê? Cito de novo essa matéria que nós fizemos sobre as obras paradas da educação. Essa matéria foi fruto de um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, com base no SISMEC, que é o Sistema Interno do Ministério da Educação. E nós, claro, acessamos o sistema para verificar se os dados que estavam ali compilados estavam corretos. Quando a gente fala de finanças públicas, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado tem um sistema muito simples, muito transparente, que permite a conferência daqueles dados. Então é importante dizer, olha, os dados saem, tem uma clareza, olha, nós estamos apresentando esses dados, eles saem dessa base aqui, por tais razões. Acho que apresentar esse caminho é super relevante. E também, por último, mas não menos importante, o contexto. Quer dizer, o dado sozinho, muitas vezes, não é capaz, ou quase nunca ele é capaz, de explicar uma situação ou um problema.
Então, vir acompanhado de um contexto para dizer, olha, por que isso aconteceu, desde quando acontece, por que começou agora, as razões disso, é super relevante quando a gente trabalha com jornalismo de dados. Pode passar, por favor. Aqui o inverso, quando que o nosso trabalho fica dificultado e quando que é difícil você fazer uma reportagem, uma matéria, uma coluna baseada em dados. Quando você fala um número único absoluto, por exemplo, olha, a prefeitura que está investindo 2 milhões de reais na saúde. Ok, 2 milhões é muito, é pouco? Depende da prefeitura. Isso é relevante para aquele município? Já vinha sendo investido ou é uma coisa nova? Um dado sozinho, específico, acaba sendo só um dado, um número isolado. E essa expressão que eu coloquei aqui chama fator de contaminação. Tá? Foi como eu consegui explicar, que é o seguinte. Eu lembro de uma sugestão de pauta que eu recebi, acho que era final de 2020, início de 2021, dizendo o seguinte, olha, a prefeitura aqui aumentou, acho que é 200%, 300% os atendimentos de saúde. Sim, muito bem, mas era a época da pandemia, então todas aumentaram, foram obrigadas a aumentar. Então, quer dizer, isso daqui a pouco não é um dado que redunde numa reportagem, porque o contexto daquele momento demandava essa extensão no atendimento. E para vocês entenderem e nos ajudarem também, o que pode ser uma fonte de dados que vai se transformar numa matéria, numa reportagem que vai destacar o tema do assunto? Nós usamos muito aqui os dados que a Flamur nos repassa, que a CNN nos repassa. E é importante dizer sempre dados verificáveis, quer dizer, olha, são muito transparentes, olha, esses dados foram repassados pelos municípios, tirados daqui e tal, e é possível conferir. Mas as prefeituras também podem ser fonte de dados. As associações e consórcios regionais, que eu quero chamar a atenção, aí vários municípios aí têm uma tendência a integrarem essas associações, consórcios. Daqui a pouco, quando se tem uma área técnica que produz algum estudo relevante, também aquilo pode ser ou objeto de uma análise ou mesmo fonte para uma grande reportagem sobre um assunto, seja uma concessão, seja um problema. Hoje tem problema, sei lá, resíduo sólido, área da saúde, e os dados são muito relevantes para a gente ajudar o leitor a compreender o tamanho daquele problema ou o tamanho daquela realização da prefeitura em questão. Já se caminhando para o final aqui, pessoal, vocês fiz questão de colocar o seguinte: por que a gente tem que usar os dados do jornalismo e os dados para se comunicar? Por que eles fortalecem uma reportagem? Por 3 questões, são muitas, mas eu fiz questão de destacar 3 aqui porque me parece que é relevante. Primeiro, credibilidade. O dado ele te permite comparar. Por que o município avançou 50% no tratamento de esgoto e outro avançou 10%? Ele permite que a gente compare e possa embasar tanto uma congratulação a quem faz bem feito, quanto uma cobrança a quem faz mal feito ou faz muito pouco. Impessoalidade, ele permite mostrar quando as coisas estão dando certo ou quando não estão dando certo, sem falar de uma pessoa em específico, e sim de uma situação. Quer dizer, olha, nós temos um quadro positivo aqui por tal razão, negativo aqui por tal razão, os dados comprovam isso sem dizer, a culpa é fulano, isso é uma segunda questão, mas os dados são importantes para demonstrar. E terceiro, a questão da concretude, para que as pessoas talvez consigam entender claramente o problema. Quer dizer, você diz, olha, o prefeito da minha cidade está indo visitar o governador do estado. Talvez isso não seja pauta, porque os prefeitos procuram o governador com certa frequência. Mas se o prefeito da tua cidade, onde está o governador, representa um município que está entre os que tiveram mais perdas, o município que teve mais perdas, por exemplo, na estiagem, isso tem um peso, que é aquele município, ele simboliza um drama que é de muitos outros municípios. E aí isso pode virar pauta. Pessoal, é isso, eu não quero me estender muito e agradeço muito a atenção de vocês. Vamos conversar, estamos super abertos aí a perguntas, a gente trocar ideias e a sugestões para vocês. Falou bacana, falou de acho que tu complementou bem a ideia que a gente tentou passar antes do nosso esforço que as assessorias estão fazendo para também produzir materiais que vão também ao encontro de como funcionam as relações. Né? A gente pode continuar na apresentação anterior, que eu vou falar só um pouquinho ainda e vou passar também para o Marco. Bom, aí, dando uma continuidade toda a questão dos dados, a gente chega no ponto que é a questão dos dados de clima. Então, eu trouxe o 6º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, foi apresentado
apresentado no dia 20 de março, não sei se alguém de algum município produziu uma matéria sobre o painel. Não, mas poderiam ter feito algo trazendo um enfoque local sobre isso. Mas aí algumas conclusões interessantes no último relatório, eu trouxe aqui, quer dizer, a questão do aumento do clima de 1,1 graus, né, ele já está relacionado, então, já tem dados, são mais de 700 cientistas que fazem parte do painel. Então já trazem dados suficientes, né, evidência suficiente de que esse aumento do clima, ele vai disparar eventos climáticos extremos com mais frequência e mais intensos. Então isso é uma realidade já apontada. Possuímos, no entanto, o interessante é que possuímos todas as tecnologias necessárias para reduzir pela metade as emissões de gás. Então, ele também aponta já para a solução, né? Claro que, e temos os recursos financeiros também para isso. Depende, claro, de várias decisões, de tomada de decisão política, né, aqui. E ainda que alguns efeitos são irreversíveis já para alguns ecossistemas, para as geleiras, no ponto que a gente está hoje. E trouxe algumas coisas mais focando, pensando nos municípios. Então, 3,5 bilhões de pessoas estão altamente vulneráveis às mudanças climáticas. E essas populações, então, têm 15 vezes maior probabilidade de morrer devido a um desses eventos. E que 80% da população mundial estará vivendo em cidades nas próximas décadas, né? Então, sem estratégias de mitigação e de prevenção, as cidades se tornam locais de risco. Então, são dados, esse relatório, então, lançado, leva a toda uma comunicação, um trabalho de comunicação sobre isso. Então, até já trouxe aqui, mostrando ali um pouco dos cientistas. Esses são cientistas do Serviço Geológico do Brasil, onde eu trabalhava anteriormente, que eles fazem, então, a previsão para eventos de cheias, de cheias e de secas. Então, são 3 bacias monitoradas no Rio Grande do Sul, né, Alessandra, daqui minha ex-colega, jornalista publicitária Alessandra Rael, que ela é analista lá nesse órgão, essa empresa federal. Então, eles fazem essa divulgação, só que, claro, são relatórios feitos por cientistas, para cientistas, né, são gráficos ali um pouco atrativos, a gente às vezes não consegue nem entender o que está dizendo aquele relatório, né? Então a gente precisa fazer um trabalho de entender, de perguntar, de aprofundar e a partir daí produzir dados mais mastigados, não é uma palavra que se usa, mas enfim, que traduzam mais, mostrem mais esse impacto e aonde esse impacto vai chegar. Por exemplo, Marco tinha dado lá vai ter um local mais seco do estado, segundo aquele relatório, que o rio mais baixou naquele ano era Rio Maria. Bom, mas que rio é esse no Rio Grande do Sul? Eu nunca ouvi falar, né, desse rio. Aí tinha que tentar entender, não, é um rio, um córrego, é um lugar pequeno, mas fica onde? Fica em Caxias do Sul. Bom, então o local mais seco desse ano é numa grande cidade, é num território de uma cidade como Caxias do Sul, então o impacto dessa notícia é outro. Então a gente tem que investigar dentro daquelas informações mais científicas o que tem ali de notícia. Então isso é um trabalho muito legal de divulgação desses desastres, aí a gente mandava isso para o Marco, publicar isso, dar essa informação lá na editoria de clima. Ele vai falar depois mais um pouco sobre isso. E aí aqui 2 exemplos da FAMURS, tá? E aí a gente lembra lá do início, quando eu falei de valores, da questão da legislação ser um dos atores da comunicação a qual a gente está fazendo esse trabalho, que é a questão, a gente fez um longo trabalho com os dados, divulgação de dados sobre a estiagem no Rio Grande do Sul, nesse ano hídrico. Esses dados eram verificáveis, né, como o Paulo a gente colocou aqui, porque usava uma fonte do governo federal, do Ministério MDR, mas aqueles dados estavam lá, perdidos. Então, o nosso assessor técnico acompanha aqueles dados, produz um relatório,
verifica aquelas informações, quais são os municípios mais prejudicados, e com base nesses dados a gente fazia, então, e vendia isso para a imprensa, a equipe da FAMURS, então, essas estimativas sobre perdas que eram enviadas pelos municípios, e tal foi o fenômeno, o evento climático em si, agravado de outros anos hidrológicos, ficou de tal dimensão, se tornou esse assunto tão explorado pela imprensa, pela sua importância, e também porque ele estava subsidiado com informações relevantes, e bem, que ele chegou ao momento, né, de influenciar uma tomada de decisão política. Então, foi aqui no Rio Grande do Sul, foi feito um ato, foi até comentado, alguém falou desse ato no Ilha Negra, numa outra palestra antes. Foi feito aqui, então, um momento político de lançamento, então, de recursos emergenciais para os municípios gaúchos. Mas, enfim, citando nesse momento todo, citando, então, a FAMURS, a federação, como fonte de dados e de análise também, né? Tendo um porta-voz bem preparado, que sempre os prefeitos são, no geral, preparados para falar com a imprensa e passar o recado, então. E aí, acho que a minha última intervenção foi um insight que eu tive para falar quando a gente fez a reunião para planejar a nossa apresentação de hoje. Quando eu era jornalista do município do interior, em Juí, um dia eu cheguei fazendo uma cobertura de um evento político lá, para a editoria de política, e eu cheguei num hotel e tinha um painel gigantesco com essa foto, tá? A foto de um dia de neve, um dia nevado. Então foi uma nevasca que teve no Rio Grande do Sul em 20 de agosto de 1965, que cobriu de neve vários municípios gaúchos, e Juiz também. E aí eu fui tentar descobrir a história dessa fotografia. E aí eu descobri, conheci o fotógrafo, o nome desse fotógrafo é Hildo Vaz, e ele me contou a história da vida dele. Então, esse dia foi tão importante para ele, que foi o dia que ele conseguiu dinheiro para ele casar. Porque então todo mundo queria tirar uma foto na neve. Claro, né? Foi um sucesso estrondoso financeiro para ele. Então, assim, dizendo que a gente... E essa matéria, ela acabou, na época, tendo um grande impacto. Ela foi aproveitada por sites Metsul, vários sites de clima. Inclusive, na época, existia ainda, o Eugênio Hackberg fazia muito uma contestação, né, do aquecimento climático, que faz tempo isso. Ainda tinha um pouco isso, né? Hoje a gente já não aceita mais isso dentro de qualquer veículo de imprensa, né? Isso já não tem mais como manter essa hipótese, né? Bueno, então na época ainda se falava um pouco isso, mas para entender o fenômeno da neve, né, tão intenso naquela vez. E aí foi também, essa matéria acabou sendo também, não deu, acho que um mês ou 2 depois, ela ficou sendo um texto do concurso público lá do município. E aí eu também cheguei na redação falando, Janes, tu viu que tá na prova. Então foi um momento legal de como a gente pode explorar coisas, detalhes, se a gente for investigar, a gente encontra pautas incríveis e coisas muito bacanas para falar, e a questão do tempo, do clima, sempre me desperta muito interesse. E agora vou passar então para o Marco aí, continuar a nossa fala. Que bom estar aqui com vocês hoje. James, Paulo, a responsabilidade do palco com vocês também. Estava pensando um pouco aqui, olhando para vocês aqui, que algumas pessoas até botaram um casaco agora há pouco. A Juliana foi uma. Quem hoje falou para alguém ou ouviu de alguém que esfriou no Rio Grande do Sul? Praticamente todo mundo, né? Esse é só um exemplo de como o tempo faz diferença na vida de todas as pessoas. De como ele faz com que a gente tenha assunto para tratar e de como ele acaba influenciando nas nossas decisões e nas nossas rotinas. E quando a gente fala de tempo, a gente se acostumou a fazer cobertura climática pensando em informar para as pessoas que na época não tinham celular se ia chover, se ia ter sol, se ia fazer frio, se ia fazer calor. E esse foi um padrão de cobertura usado por muitos anos, mas que hoje em dia ele é ultrapassado.
Por que ele é ultrapassado? Porque essa informação está disponível no celular de todo mundo. O nosso desafio é trazer as informações de clima para a realidade que as pessoas estão enfrentando hoje. Ou seja, economicamente, as perdas que pode gerar um temporal, uma estiagem que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, e muitas vezes de decisões momentâneas que elas possam ter por conta do clima. E isso tem tudo a ver com sustentabilidade, que eu até nem costumo chamar assim, mas eu acho que a gente, quando pensa em clima, a gente tem que pensar em sobrevivência. A gente viu numa lâmina trazida aqui pela Jandes que mais de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo são vulneráveis às mudanças climáticas nos próximos anos. E que essas pessoas têm 15 vezes mais chance de morrer por eventos climáticos. Qual é o investimento das prefeituras hoje aqui do Rio Grande do Sul para que esses efeitos climáticos não gerem prejuízos? Para que temporais, como a gente tem muitos aqui durante a primavera, não destruam casas? Quais são as áreas de risco que estão realmente no radar dos municípios? Bom, para falar um pouco sobre cobertura climática e deixar trazer vocês para esse clima de alguns outros pontos, eu separei alguns trechos de reportagens que eu fiz nos últimos meses. Tem um vídeo para a gente rodar, né? Aqui em cima, o vento sopra numa velocidade acima de 60 km por hora. O frio imenso, tá valendo, emoção. Essa chuva congelada hoje. Nossa, olha, tudo de bom. A passagem de uma tempestade subtropical provocou estragos no sul do Brasil. A tempestade subtropical Iaquecã chegou com mais força ao estado ainda na tarde de ontem. Desde ontem à noite, a Defesa Civil está em alerta e pede para que os moradores busquem por locais seguros. Olha, assustou um pouquinho, não é normal esse vento assim. E essa chuva também dá para assustar bastante. Mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul estão em situação de emergência devido à estiagem. Terra seca, campos sem pasto, açudes e rios sem água. Açudes são um número muito expressivo já de açudes completamente secos, outros com pouca água que não possibilita que os animais bebam. Nessa semana, 10 já morreram de sede e fome. E sobraram poucas espigas. Elas estão assim, praticamente sem grãos. Dá tristeza porque a gente já vem de 2 safras assim, essa vai ser a segunda safra que a gente vem realmente ruim. Em São José dos Ausentes, uma das cidades mais geladas da Serra Gaúcha, os 3.000 habitantes estão se virando para enfrentar essas temperaturas tão baixas. Quando chega o frio no Rio Grande do Sul, é aqui, na cidade de São José dos Ausentes, um pouco mais de 3.000 habitantes, que são registradas as menores temperaturas. Sai com sol quente, tu chega aqui na beira do cânion e isso já está fechado no neblina. É mais que neblina, é viração, um fenômeno raro que acontece quando o vento quente do oceano encontra com a massa de ar gelado da serra. Em Cambará do Sul, um lago congelou. É com tudo branquinho de gelo que o seu Luiz começa o dia na lida do campo. O frio dessa madrugada foi tão intenso que até os lagos acabaram congelando entre os campos. Olha só. Esse frio é muito gostoso, traz turistas para a cidade, a gente fica muito feliz porque a cidade movimenta, todo mundo adora. Todo mundo adora, como exagero. Mas enfim, gente, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, para que a gente consiga entender alguns efeitos do clima em alguns municípios aqui do estado. Quando a gente fala de frio, o frio é o nosso principal produto aqui do Rio Grande do Sul, quando a gente faz cobertura climática. E ele pode ser muito bom, ele pode ser muito legal, pode trazer turistas e dar lindas imagens. Mas ele também tem um outro aspecto, que é o aspecto do acesso, para que as pessoas não passem tanto frio nas ruas. Então a gente tem realmente que cuidar quando vai fazer esse tipo de cobertura. Mas eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês que nessas reportagens eu usei muitos dados que foram captados por prefeituras, por assessores de municípios. Por que eu estou falando isso? Vocês já pararam para pensar e para conversar com a assessoria técnica das cidades, vocês enquanto assessores, quantos pluviômetros existem no município? Quantas estações meteorológicas pertencem a agricultores que vocês podem utilizar esses dados para a cobertura da cidade? Quantos dados de rios
e mananciais que passam nas cidades, vocês conseguem ter acesso. Vocês sabem hoje qual é o nível do Jacuí, se ele passa na tua cidade, do Taquari? É importantíssimo que a gente consiga entender, quando a gente estiver na assessoria de comunicação do município, a gente tem o domínio dessas informações, ou então que a gente consiga rapidamente compreender que esses dados estão em algum local, né? Num temporal, por exemplo, para você produzir um conteúdo para abastecer a imprensa, você precisa saber quanto choveu naquela cidade. Mas muitas vezes você vai recorrer ao Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e não tem estação meteorológica no teu município. Inclusive, em mais de 80% das cidades gaúchas, não há uma estação meteorológica do INMET. Então, como é que você vai comprovar que choveu tanto? Um dado que a prefeitura vai abastecer, a Secretaria de Agricultura, uma estação de alguma fazenda que é por lá. E esses dados, embora não sejam oficiais para registro histórico, eles são oficiais para contar aquela história. Naquele momento eles vão ser importantes. Então a gente precisa que se entenda a necessidade de ter esse dado e de ter esse caminho. Muitas vezes, é claro, que o jornalista faz esse caminho por conta, vai até os locais, ainda mais quando é televisão que a gente tem que ir para lá gravar. Mas, se esse dado vier, né, uma informação rápida, para que a gente possa se deslocar para fazer uma cobertura de um temporal, por exemplo, isso ajuda muito. E por que isso pode ajudar até as prefeituras? Porque no momento que vocês precisam levantar os dados para encaminhar um decreto de situação de emergência, para comprovar prejuízos, esse tipo de reportagem também vai auxiliar. Então, até para buscar auxílio financeiro, isso é importante. Quando a gente fala de estiagem, né, há quantos dias não chove aqui na cidade? Alguém fez esse monitoramento? Porque isso teria sido manchete em muitos jornais. Faz 35 dias que não chove em Iraí. Iraí não tem uma estação meteorológica no INMET. Nas cidades que tem, a gente consegue fazer esse cálculo. Pelo menos na área urbana, vocês poderiam, né, tentar criar uma rede para criar esses dados. E são dados muitas vezes simples, de baixo custo ou de custo nenhum, porque as pessoas já têm nessa produção, principalmente os agricultores da cidade, que talvez seja uma ideia aqui que eu trago para vocês, tentar aproximar e compilar esses dados. Quando forem mandar para a imprensa, abastecer a gente sempre com esse tipo de informação. Eu acho que basicamente, né, o que eu queria falar é isso, assim, é só alertar vocês para a necessidade de dar uma atenção especial a pautas climáticas. Não apenas dos eventos de frio, calor, de chuva, de sol, mas principalmente entender o impacto que as mudanças climáticas ou que o clima daquela semana podem trazer para as comunidades. Porque isso é importantíssimo. A gente viu hoje, durante toda a manhã, os agricultores nas ruas de 15 cidades, pelo menos, reclamando que não receberam ainda apoio do governo federal, mesmo com todos os prejuízos da safra de verão agora de 2023. Então, a estiagem é um exemplo muito claro de que isso impacta na economia, na vida de pequenos produtores e em praticamente todos os municípios aqui do estado. Acho que isso pode deixar espaço para a gente conversar depois. Marco, complementando a tua fala, além do dado, acho que é importante também do registro. A gente poderia falar um pouco da qualidade desse registro que os municípios podem estar enviando, das fotos, dos vídeos, a gente podia falar um pouco disso. Sem dúvida, acho que para a gente da imprensa é sempre importante que se registre, né, os eventos climáticos em fotos e vídeos. E hoje em dia, com a facilidade de todo mundo com o celular, fica ainda mais prático. Então, eu sempre lembro de casos de temporais, enchentes ou alguma coisa nesse sentido, que aquele site tem que ser mais rápido, que se consiga produzir, né, algum tipo de foto em boa qualidade, algum vídeo também, porque isso vai ajudar muito na divulgação das notícias de uma maneira mais rápida também. Isso chega nas redações rápido. E o que acontece? Quando a assessoria de imprensa de um município manda foto de um temporal, um vídeo de algo que aconteceu, a gente olha aquilo com um olhar de que aquilo tem veracidade, que aquilo é real. Por quê? Porque quando dá um tornado, por exemplo, chegam milhares de imagens pelo WhatsApp da TV. Só que muitas daquelas imagens nem são de agora, são de alguns anos atrás, são de outros lugares, são de outro país, porque as pessoas recebem o WhatsApp e mandam qualquer coisa para todo mundo. Então a gente não pode confiar nesse tipo de informação.
É por isso que é importante o trabalho do jornalismo profissional amparado por profissionais que estão espalhados pelas assessorias. É por isso que juntos a gente consegue combater aí também as fake news e levar para o pessoal que está em casa, muitas vezes queremos informar a imagem certa, o evento certo, no lugar certo. Isso, a qualidade do vídeo. Eu nunca esqueço uma vez que um colega que estava fazendo a cobertura de rua falou, a minha colega aqui gravou um cachorrinho na enchente em cima de uma madeirinha que, enfim, estava perdido o cachorro. Eu falei, manda esse vídeo. Eu lembro que eu fiquei umas 2, 3 horas em função de conseguir o tal vídeo do cachorrinho, porque eu sabia que ele ia ter um apelo a mais. No fim, quando chegou o vídeo, eu fiquei decepcionada, porque não dava para enxergar, não dava para aproveitar pela falta de qualidade. Então, a nossa ideia, então, agora já introduzindo o próximo ponto de lançar a rede, é a gente ter esse canal, essa rede colaborativa de informações, e que eles tenham essa boa qualidade que os assessores vão saber produzir. Deixa eu ver se eu já consigo passar. Então, aqui, a ideia, então, a gente criou essa rede local clima. Então, é uma rede colaborativa de dados de eventos climáticos dos municípios gaúchos. Então, a gente quer que vocês entrem ali, tem o QR Code. A princípio, vai ser um grupo de WhatsApp, é uma coisa muito simples. Tá? E a gente vai poder fornecer, a princípio, a gente tem um jornalista nessa rede. Nós teremos vários, né? É democrático. Vai ampliar. Mas, assim, a ideia é começar e a gente poder, então, produzir informações ali, talvez, às vezes, por região, unindo dados de uma região para outra, a gente consegue produzir um material mais substancioso, que vai ter um impacto até nacional. Então, acho que é um caminho legal da gente estar organizando a cobertura. Acho que a Ali Rael tem que entrar também nessa rede. Uma maneira até de prevenir desastres naturais, porque a gente tem municípios espalhados por uma posição geográfica muito ampla. Então, se algum assessor, por exemplo, mandar algo sobre um temporal no Quaraí, é muito provável que a gente tenha evento de chuva também com intensidade alta na metade norte do estado ou na faixa leste, umas 12 horas depois. Então, por isso que isso pode ser bastante importante também, não só para abastecer, para divulgar, mas também para a gente poder colaborar e conversar um pouquinho sobre clima. Também eu estou aberto ali no grupo, eu já entrei no grupo Frutas primeiro para tirar alguma dúvida e conversar sobre esse assunto. Acho que o momento, assim, só para lembrar, foi o ciclone bomba. Aquilo foi um momento que foram vários momentos em sequência, ciclones fortíssimos e os rios inundaram muito acima do que se esperava, de uma maneira muito rápida e ocasionou, enfim, enchentes históricas no estado. E eu lembro, foi até aquela foto, foi daquele dia, eram 12, 15 rios acima, bem acima do nível, subindo. Então, o que sempre se diz, sempre eu vou falar um pouco pelo jornalista, mas tu tem que, para que você noticie, tu tem que dar um contexto, tu tem que entender a importância daquela informação. Mas aquele rio está muito baixo. Bom, mas e aí? Não, mas ele está baixo, a agricultura está sofrendo muito esse impacto. Então, a economia. O rio subiu 10 centímetros, 15 centímetros. Parece pouco. Não, mas daqui a pouco esse 15 centímetros significa uma inundação de parte grande da cidade, ou está impactando no saneamento da cidade, como é o caso lá de Manaus, se sobe a partir de tal 10 metros, se for não lembro mais o valor, ele já começa a impedir que o saneamento da cidade, porque querendo ou não, mesmo sendo na região amazônica, não tem saneamento lá. E aí então já começa o cheiro ruim na cidade. Então são diferentes impactos, você tem que trazer qual é o impacto daquele dado. Então é justamente nesse papel que acredito que vocês, os municípios, vão ser muito importantes, porque vocês vão trazer lá da ponta exatamente qual é o impacto que aquele evento climático está gerando. Mais ou menos. A gente abre para perguntas agora? A gente quer abrir esse espaço para perguntas, né? Alguém queira fazer uma pergunta também. Se alguém quiser saber se vai esfriar, vai, tá? Hoje à noite vai esfriar mais do que estava de manhã e amanhã vai amanhecer bem mais frio, tá? Então, essa eu já respondi. Podia aproveitar e já dizer se não vamos ter El Ninho ou Laninha no próximo. Provavelmente um El Ninho bem
um canal e uma enchente. A gente sempre brinca, né? Ai, vai ter enchente, para jornalismo, para notícia, né? Uma brincadeira entre nós da empresa. Voltaire, tem uma pergunta tua aqui pra gente. Falei do frio, mas está esfriando mesmo aqui. Não sei se é o ar-condicionado ou o quê. Bastante frio, bem gelado, com temperaturas perto de zero, quase que por vários dias, assim, durante principalmente junho e julho. Primeiramente, agradecer a presença do Marco e do Paulo Egídio, nossos parceiros, parabéns também, Janes. Acho que é muito importante, a gente tem mais de 200 municípios aqui, né, presentes com seus assessores de comunicação, com prefeitos ou vice, e proporcionar esse relacionamento é algo muito rico, muito direto. Isso o nosso fórum consegue, de uma maneira muito habilidosa, proporcionar. Mas a minha pergunta vai para o Paulo Egídio, porque eu sei que é uma dúvida que os assessores de comunicação lá da prefeitura possuem, principalmente pelo que eles veem quando o Paulo Egídio está na coluna Política Mais, que é a famosa página 10, para Rosângela Oliveira, mas que muitas vezes é tocado pelo Paulo Egídio ou como adjunto ou como titular principal ali da coluna, que é sobre a questão dos bastidores da política mesmo. A gente vê que de vez em quando sai alguma coisa de Uruguaiana, alguma coisa de Canoas, região metropolitana. Quando esse assessor de comunicação pode ter essa temperatura, esse termômetro de te mandar um bastidor, algo que esteja acontecendo politicamente com o prefeito, algum movimento, quando ele pode se sentir à vontade para te procurar? Tem alguma régua que diga, não, a gente só noticia municípios acima de 100 mil, porque tem mais leitores, igual o ZH, ou isso interessa de um modo geral, devido às conexões que tem com as figuras da própria política estadual? Obrigado, Voltaire. Quando podem nos procurar? Sempre, tá? Mas acho que tem algumas questões que me parecem importantes aí colocar sobre isso, pelo seguinte. Desculpe. Claro que os municípios maiores, eles geram mais interesse pelo número de pessoas e, consequentemente, o número de leitores. Mas nos municípios pequenos, tem situações, daqui a pouco é uma curiosidade, algo bacana. Por exemplo, me lembro agora, em municípios menores é um pouco comum que tem uma eleição, concorre o prefeito, e na outra eleição vai o prefeito concorre contra o seu vice-prefeito. Isso é uma situação curiosa e que é importante, é relevante para o noticiário. Agora, para situações do dia a dia, notas, notícias relevantes, eu vou dar uma dica para vocês que eu acho que é super importante. Pensem que o jornalista ele tem uma rotina de trabalho e que é uma rotina de trabalho parecida com a de vocês. Durante a semana tem muito mais pautas, muito mais trabalho, no final de semana tem menos. Então, poxa, daqui a pouco eu quero dar uma informação e tal, ela tem mais chance de emplacar uma informação. Pense no final de semana, pense no feriado, sabe uma coisa atemporal? São esses momentos em que o jornalista recebe daqui a pouco menos material, tem menos coisas para resolver, menos problemas para resolver. Pensem nesses momentos em que as pautas são mais escassas, que isso facilita muitas vezes a abordagem de conteúdo, que se chegar na terça-feira de tarde, ele talvez não vai entrar, mas se ele chegar para a coluna de domingo, ou é de segunda-feira, que é feita no domingo, ela talvez tenha mais chance. Acho que é isso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Esse horário Eu só já está querendo comer a piada. Também gostaria. Então, muito obrigada, quero agradecer então imensamente. Meus colegas aqui, o Matos, que veio direto do Jornal do Almoço, gente, da apresentação direta, e falou direto para estar aqui conosco, né? E também ao Paulo Egídio, que saiu da redação para vir aqui conosco hoje, entendendo a importância de estar em contato com os municípios e sabendo a importância também da FAMURS no contexto de produzir informações relevantes do nosso estado. Janice, só deixar um recado todo que quiserem, e-mail ou telefone, está à disposição, você pode passar para todos os assessores, prefeito, vice. Bem? Pronto, é isso que a gente queria.
Obrigado, gente. Acho que a rede aí vai ser legal para a gente conversar bastante sobre o clima.